Olá, meus amados irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Queridos, uma das coisas mais difíceis na luta por restauração é justamente nós encontrarmos alguém que tem uma vontade, né? E aí muitos vão se esbarrar no tal do livre-arbítrio, do poder de escolha, do poder de decisão. E isso faz com que nós venhamos muitas vezes a não crer no milagre, a não crer na restauração. Diferentemente de quando nós estamos buscando por uma cura, por exemplo, que daí nós cremos que Deus vai fazer o impossível, porque o que nós estamos lutando é contra uma doença, contra algo que não tem uma vontade própria, que não tem um querer que pode ser contrário ao querer de Deus, né? Quando nós estamos buscando por uma vaga de emprego, por exemplo, nós cremos no poder de Deus porque não existe uma resistência por parte de algo que tem uma vontade própria, né? Então, o nosso problema com relação à busca pela restauração é sempre nós esbarrarmos na vontade do marido que não quer voltar para casa, na vontade da esposa que realmente desistiu da família e não quer mais, quer outra coisa para a vida deles, né? Esta tem sido a nossa grande dificuldade. O grande diferencial nas nossas vidas tem sido justamente isso. Vou me deparar com alguém que já disse que não quer mais. E o que eu posso fazer com relação a isso? E muitas vezes, esta manifestação de vontade, de repúdio, de ódio, de mudança de interesse por parte dos cônjuges, faz com que nós deixemos de crer. Ou seja, nós colocamos como muito mais valoroso, né, como um exponencial maior, a vontade do marido, a vontade da esposa que não quer mais, do que a vontade de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, inclusive o teu marido e a tua esposa, para simplesmente a gente achar que não tem volta. Colocamos eles como sendo mais poderosos do que Deus. Como se Deus, não, ele não quer, eu não posso fazer nada, eu preciso ficar aqui no meu cantinho. Se um dia ele quiser, aí eu movimento alguma coisa, eu mexo alguma coisa, porque eu dependo da vontade dele ou da vontade dela, sua esposa, para agir. Se eles não tiverem a vontade, eu não consigo fazer nada. Então, é como se nós colocássemos a onipotência, ou seja, todo o poder nas mãos dos cônjuges, e retirássemos da mão de Deus. E Deus estivesse ali, olha, eu até faço, viu, fulano? Ô Maria, eu até converto o teu marido, até trago o teu marido de volta. Joãozinho, eu trago a tua esposa de volta. Mas olha só, primeira coisa que você precisa entender é que ela tem que querer, ele tem que querer. Se eles não quiserem, eu não posso fazer nada. É isso que muitas vezes está na nossa mente, muitas vezes está no nosso subconsciente e que faz com que a nossa fé esmoreça. Como se Deus dependesse deles. Queridos, se Deus fosse depender de mim ou de você para que todas as coisas mudassem, queridos, nós todos iríamos para o inferno. Se nós dependêssemos, se Deus dependesse das nossas atitudes, eu quero, queridos, quando Deus liberta o povo do Egito e coloca eles para caminhar no deserto, se Deus dependesse da vontade do povo, querido, todo mundo tinha voltado para o Egito. Todo mundo tinha voltado a ser escravo, a ser escravizado. Se Deus dependesse da vontade dele para fazer com que o mundo tomasse a direção dos céus, querido, ninguém se salvaria. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que seja bom no seu próprio Deus. Ou seja, nós caminhamos e adoramos caminhar em direção ao inferno, em direção à destruição. Só há um bom, que é Deus, que faz com que nós caminhemos em direção a Ele. Quando nós estamos na situação de busca por restauração de casamento, nós nos deparamos com a vontade do marido, com a vontade da esposa, dos companheiros, que decidiram não querer mais viver em família, não querer mais viver contigo. E aí, o que nós fazemos? Nós cremos em Deus, nós oramos e buscamos para que Deus se mostre na vida dele, na vida dela, e apazigue todo esse rancor, toda essa mágoa, toda essa vontade de querer ir para outro caminho que não seja os caminhos corretos do Senhor e voltar para casa, voltar para você.
É isso que nós queremos. Agora a gente precisa entender que sim, já houve situações no passado em que Deus se mostrou presente. Eu quero mostrar para você aqui uma situação bem importante e que mostra realmente essa situação de reconciliação, de reaproximação, de restauração de laços familiares. Eu não sei se você conhece a história de Esaú e Jacó, mas se você não conhece, deixa eu tentar te sintonizar aqui. Olha, Jacó era irmão de Esaú, só que Esaú era o primogênito, Jacó tinha vindo minutos depois, né? Então, o que acontece? A bênção, as propriedades, a riqueza toda do pai iria para o primogênito, né? Para aquele a quem Isaac abençoasse. Então chega Jacó ali manipulado por sua mãe, né, convencido por sua mãe a fazer a coisa errada, mesmo ele sabendo que deveria fazer a certa, para você ver como as pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de opinião conforme a tendência do momento. Naquele momento, a sua mãe estava ludibriando ele para que ele colocasse roupas para imitar a pelagem de Esaú, né, que Esaú era peludo, que ele impostasse a voz para ele ter uma voz parecida com a de Esaú. Então tem toda uma situação para que ele se passe por Esaú e receba a bênção do seu pai. Faz um guisado, faz uma coisa maravilhosa, leva o seu pai, por estar cego, toca nele, vê ali os pelos, né, que na verdade não eram pelos, e ele diz, não, é Esaú, né? Ou seja, Isaac foi enganado e abençoa Jacó. Quando Esaú chega para tomar posse da bênção, mas peraí, eu já abençoei você. Não, mas não era eu estou vindo agora. Ah, então filho, mas aí eu fui enganado, agora não tem como eu voltar atrás, a minha palavra já foi dada, agora não tem mais o que fazer, você vai ter que servir ao teu irmão. E isso é uma punhalada. Uma punhalada. Esaú fica assim, sem saber o que fazer, e o ódio, o rancor toma conta dele, a ponto dele falar o que está escrito em Gênesis 27:41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Ou seja, o ódio dele era tão grande, mas tão grande, que ele diz, a vingança é um prato que se come frio, eu vou esperar, não vou fazer nada agora, vou esperar meu pai falecer, vou esperar os dias de luto do meu pai, e então eu vou matar Jacó, meu irmão. Ou seja, o ódio tomou conta do coração de Esaú. E perceba que Esaú é o ferido na história. Esaú é a pessoa que sofre a lesão por parte de Jacó, que é enganado por parte de Jacó, e então o ódio se acende. Uma das coisas mais difíceis de serem operadas é a manifestação do perdão, a pessoa perdoar quem errou. É mais fácil quem errou se arrepender do erro que cometeu do que aquele que foi traído, do que aquele que foi enganado, conseguir perdoar aquele que enganou. É mais difícil ainda. Mas aqui, neste caso, Deus opera diferentemente do que nós vivenciamos hoje, né? Hoje nós somos aquelas que foram traídos, que foram abandonados, rejeitados, e nós perdoamos aos nossos cônjuges. Se não perdoamos, devemos perdoar, e então oramos para que eles se arrependam. No caso em questão aqui, Jacó, ele vai viver a sua vida ali, ele vai conseguir riquezas, fortunas, ou seja, ele é alguém que errou muito na vida, que fez muitas coisas e mesmo assim ele progride, mesmo assim ele avança na vida. E nós temos a percepção, ou pelo menos queremos ter a percepção, de que aquele que pecou contra nós, que ele não pode ter nada na vida, que se ele comprar um carro, o carro precisa pegar fogo, se ele comprar uma casa, ladrões precisam assaltar, se ele subir no emprego, alguém precisa derrubar. Essa é a nossa visão de que para Deus operar um milagre, Deus precisa colocar ele no pó, na sarjeta. Às vezes acontece desta forma, como foi o caso lá do filho pródigo, né? Que teve que vir uma fome, ele teve que ter vontade de comer as bolotas dos porcos. Mas, querido, nem todos os casos são assim.
Há casos em que Deus permite, sim, que a pessoa cresça, que ela produza, que ela encontre ali um respaldo para a sua vida. E foi exatamente o caso de Jacó. Jacó conseguiu bens, propriedades trabalhando, trabalhou duro mesmo, obra das suas mãos ali. E quando ele chega num determinado momento, ele diz: eu preciso resolver a minha situação com Esaú, meu irmão. Não dá mais para a gente viver assim. E então ele vai ao encontro de Esaú. Só que ele tinha muito medo, porque ele sabia do ódio, ele sabia do rancor, ele sabia que Esaú respirava ameaças de morte contra ele, né? Que em algum momento Esaú iria cumprir aquilo que ele havia pensado, todo aquele ódio que havia se acendido, né? Tanto é que Jacó engana e foge, corre, porque estava com medo, obviamente, né? Mas chega um momento, quando chega o momento, Jacó olha para toda a situação e ele fica com muito medo, então ele vai buscar a Deus. E lá em Gênesis 32, a partir do verso 24, você vai ver que ele vai lutar contra o homem, né? Contra a personificação ali de Deus, enquanto a alva sobe, enquanto já raia a madrugada, né? E vendo este, o versículo 25, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Ou seja, Jacó luta, batalha e consegue a bênção que ele tanto queria. Mas, pastor, aí no texto não diz qual que era a bênção. Se você for um pouquinho para trás, lá no verso 11, você vai encontrar Jacó dizendo: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Olha só, havia um temor no coração de Jacó. E quando há esse temor, ele vai orar, ele vai buscar, ele vai entrar numa luta com Deus. E ele vai dizer: olha, eu só largo, eu só deixo se você me abençoar. Queridos, é esta a nossa postura que nós devemos ter para com Deus. Precisamos do milagre, queridos, então temos que lutar por este milagre. E é lindo quando o texto vai dizer assim: como um príncipe lutaste com Deus e com os homens. Não é que nós estamos querendo brigar com Deus. Nós estamos dependentes de Deus, mas a gente não pode desistir daquilo que a gente tanto quer, daquilo que a gente tanto busca. Aqui está dizendo: ó, você lutou, você se esforçou, e aí Deus o abençoou. Deus o abençoou. O versículo 29 vai dizer: e abençoou-o ali. Deus deu a ele aquilo que ele tanto necessitava, aquilo que ele tanto queria, que era encontrar paz com seu irmão. E olha o capítulo 33, no verso 4, o que vai dizer? Eles se encontram, né? E então Esaú, olha, Esaú, aquele que estava com ódio, que estava com raiva, que queria matar e tudo mais, correu-lhe ao encontro e o abraçou-se, lançou-se sobre o pescoço e o beijou, e ambos choraram ali. Olha só, que coisa maravilhosa! Um encontro que era para terminar em sangue, termina em lágrimas de alegria, de felicidade pelo reencontro, pela reaproximação, pela restauração desse laço familiar tão importante, que é justamente a restauração, né? Que é restaurar ali o laço familiar. Perceba que Deus muda ambos os lados, mas porque alguém lutou, porque alguém buscou, porque alguém intercedeu. Neste caso, foi quem propriamente enganou, quem propriamente traiu. Hoje, nós estamos lutando por alguém que precisa encontrar o arrependimento. Mas não importa quem está lutando, o importante é que alguém lute, que alguém busque por uma transformação. E a transformação ela não ocorreu simplesmente em Jacó.
Jacó poderia dizer, nossa, eu me arrependo tanto do que eu fiz, mas agora não tem mais jeito, porque afinal de contas a vontade do meu irmão Esaú é me matar, é destruir. A única coisa que eu posso fazer é fugir, é correr, é me esconder para que eu tenha uma vida, né? Para que eu viva os dias que Deus me deu aqui na terra e eu não tenha problemas com ele. Mas não. Ele diz, olha, eu preciso, em algum momento eu preciso resolver essa situação. E aí, quando chega o momento, ele diz, Senhor, agora eu preciso que o Senhor me abençoe, porque eu vou ao encontro do meu irmão e eu não quero morrer, eu não quero que a minha família seja destruída, então eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor resolva todo esse imbróglio que se tornou as nossas vidas, que tudo isso possa ser apaziguado. E o milagre acontece na vida de Jacó, né, que manifestou ali o interesse do arrependimento e verdadeiramente mudou o seu pensamento com relação à vivência com Esaú, como também mudou Esaú, que tinha ódio, que tinha vontade de matar o seu irmão. Então perceba, querido, que a nossa vontade, o nosso desejo, ele não é, querido, ele não é imutável, ele não é algo petrificado ali, que nada venha a ser desfeito, muito pelo contrário, Deus tem todo o poder nos céus e na terra para fazer todas as coisas. Então esqueça isso, meu marido não quer mais, então não tem mais o que fazer, tem o que fazer. Se você orar, querido, é possível você transportar uma montanha de um lugar para outro. Jesus disse, se vocês tiverem fé, diga a esta montanha, sobe e pousa lá no mar, que ela vai pousar. Ou seja, nós temos a manifestação da fé nas nossas vidas, que pode tocar o impossível, que pode tocar o sobrenatural de Deus. Então não se detenha porque o seu marido disse que não quer mais. Não se detenha porque sua esposa diz, eu não volto para essa família, não tenho mais interesse nisso. Jacó, querido, foi um enganador enquanto ele estava sob uma influência ruim. Mas a partir do momento que ele é liberto dessa influência ruim, ele se transforma. Deus transforma a vida dele e ele passa a se arrepender das coisas ruins que ele fez. Esaú tinha uma influência muito ruim, que era justamente a do engano. Os sentimentos de engano, que ele foi enganado, que ele foi traído pelo seu próprio irmão, sangue do seu sangue, fez-se acender um ódio dentro dele. Aí ele diz, olha, eu vou matar. Mas a partir do momento que Deus retira essa influência, que faz com que a decisão dele seja corrompida, então ele decide pelo melhor caminho, que é o do abraço, que é da reconciliação, da restauração, e os dois se abraçam, se lançam um ao pescoço do outro, e choram ali, verdadeiramente transformados. Jacó chega até de uma forma humilde, como todos aqueles que pecaram, que erraram, devem chegar, né? Jacó chega para ele com uma quantidade enorme de bens para presenteá-lo, para aplacar o furor, porque ele sabia que havia roubado o seu irmão, né? E aí o seu irmão, completamente mudado, transformado pelo poder de Deus, diz, não, de que me serve isso? Para que eu quero isso? Não, fica com você, é teu, são teus bens, toma, é teu. E é assim que Deus muda. Deus muda a mim, Deus muda ao cônjuge que foi embora, que repudiou. Deus muda a todos. Deus livra eles das influências ruins. As nossas decisões, elas não são livres. Todo mundo quer acreditar num livre-arbítrio, numa liberdade de escolha, mas o fato é que nós escolhemos ou por uma influência divina, ou nós escolhemos pela influência da carne, influência dos demônios que operam, nos fazendo ter sensações, pensamentos de que estamos tomando a decisão correta, quando na verdade não estamos. Então o que Deus pretende fazer? Como Deus vai transformar? Deus vai libertar o seu marido, libertar a sua esposa daquilo que deu causa à decisão que eles tomaram. Foram embora porque eles acharam que era melhor ir embora. Mas por que eles acharam? Porque havia um pensamento, tanto dos sentimentos deles, como de influências de pessoas, da própria civilização, da sociedade, né? E também uma influência maligna.
Então Deus vai livrar eles dessa influência. Quando livrar eles dessa influência, eles vão cair em si, eles vão falar, nossa, eu tomei a decisão errada. E aí vão querer consertar todas as coisas. É assim que Deus muda. Não é trazendo amarrado, é convencendo eles de que fizeram a escolha errada e que precisam agora, de fato, consertar tudo isso. Então, não se detenha. Não é porque marido, esposa diz, não quero mais, esta é a minha decisão, que essa decisão ela é imutável. Muito pelo contrário. Deus é especialista em convencer e dar uma nova oportunidade aos seres humanos. E Deus vai fazer isso com sua esposa, com seu marido. Deus vai transformar todas as coisas. Então, simplesmente faça como Jacó. Lute, batalhe. Não solte das mãos do Senhor, até que Ele te abençoe. Até quando eu devorar, pastor? Muitas pessoas perguntam, até quando? Até Deus te dar um milagre. Ou você morre, ou você conquista um milagre. Aqui o anjo disse, olha, eu vou te machucar. Tá bom, pode machucar. Pode machucar. Mas eu só solto você quando eu for abençoado. É isso, querido. Tá doendo? Tá machucando? Tá, querido. Faz parte da luta, faz parte do desafio, mas só dá para abandonar esta luta quando estiver doendo demais, quando estiver insuportável a dor. Não, quando você estiver com o seu milagre nas suas mãos. Fora isso, não abandone, não desista, porque não importa a circunstância, não importa a vontade deste ou daquele, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!